Gente, eu queria conversar com vocês sobre administração pública. O que é administração pública? Para que serve a administração pública? Então a gente vai conversar hoje sobre administração pública, tá? Mas eu pediria que antes de você seguisse comigo, você se inscrevesse aí no canal. Aproveita que está no vídeo, faz a sua inscrição aí, que você também, gostando do vídeo, dê o seu like aí, tá? Bom, então vamos falar sobre administração pública. Gente, eu sou servidor público, tá? Eu trabalho numa empresa chamada DataPrev, que é uma empresa de tecnologia da informação do governo federal, né? E já tenho 13 anos trabalhando na administração pública e no serviço público. Além disso, eu sou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, né? Pela Escola Brasileira de Administração Pública, a EBAP, que hoje se chama Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, EBAP, né? Então, quer dizer, eu conheço alguma coisa de administração pública e é isso que eu quero passar para vocês, né? Bom, gente, quando eu fiz o meu mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, minha primeira aula lá no mestrado, né? Professor Henrique Saravia, né? Um professor argentino, ele já deve ser falecido, porque ele já não era novo, isso faz perto de 30 anos, né? Mas a primeira aula que ele deu pra gente, né? Empresa privada, visa o lucro. Empresa pública, visa o interesse público. Ou seja, uma organização pública, que é o objeto da administração pública, ela não está visando lucro, tá? Ela pode ter lucro, eventualmente tem lucro, mas o objetivo dela não é o lucro. O objetivo dela é o interesse público. Interesse público pode ser tanto gerar receitas para o governo para investir em políticas sociais, né? Como pode ser de criar estratégias para o próprio setor que ela atua, ajudando o setor a se desenvolver. Então, esse é o primeiro ponto. Você falou em administração pública, você tem que levar em consideração o interesse público, né? O segundo ponto é que as organizações públicas, objeto da administração pública, elas cumprem um papel estratégico para o desenvolvimento de um Estado, né? O desenvolvimento de um país. Para isso, elas existem, para cumprir um papel estratégico, né? Obviamente que cada organização pública ela tem o seu próprio interesse a ser levado em consideração, o seu próprio papel individual na estratégia nacional, da estratégia de país. De resto, gente, os instrumentos são parecidos, né? Ou seja, você vai falar, eu já disse que o Peter Drucker aqui definiu a administração como uma caixa de ferramentas, né? Ou seja, ferramentas são as teorias da administração, né? Você vai usar as ferramentas que você usaria numa empresa privada em uma empresa pública, né? Basicamente as mesmas, né? E, portanto, muitas coisas que vêm da iniciativa privada são bem-vindas na gestão pública, né? Só que há algumas diferenças, né? Por exemplo, se entende que se você quer ter uma boa gestão pública, você precisa ter colaboradores qualificados. E como é que você consegue obter colaboradores qualificados? Por concurso público, né? Se entende que o servidor público tem que ganhar razoavelmente para poder executar bem o seu serviço, independentemente de pressões externas, né? Então você tem determinados cargos públicos que são bem remunerados, e assim por diante. Portanto, o que eu queria deixar bem claro é isso: a grande diferença entre a administração de uma organização que é pública e a administração de uma organização que é privada é que, empresas em particular, é que enquanto as empresas privadas elas visam lucro, empresas públicas elas visam o interesse público. Bom, gente, essa foi a 31ª aula de administração do Chateau, né? Nós estamos na disciplina Princípios de Gestão e nós falamos aqui sobre administração pública. Obrigado pela atenção.